Uma pesquisa realizada pelo Instituto Avante Brasil, uma ONG especializada em segurança pública, demonstra que num período de 23 anos, ou seja, de 1990 a 2013, foi registrado um crescimento na população carcerária no nosso país em torno de 507%. Isso significa que em 1990 o Brasil tinha 90 mil presos. Em 2013, alguma coisa em torno de 547 mil. Agora, se nós pegarmos um período de 10 anos na nossa década, de 2010 a 2013, nós vamos perceber que a população carcerária cresceu 86%, enquanto a população do país apenas 15%. Eu vou conversar com o advogado criminalista Ângelo Carboni e vou perguntar a ele se o sistema penitenciário brasileiro, nestas condições, recupera alguém. O problema é que a gente não tem estrutura para isso. Quem está fazendo esse serviço aqui, na maioria dos casos, são as igrejas. Conseguem ressociabilizar os presos. E eles têm vontade de trabalhar. Mas o problema é que quando eles saem de lá, eles estão com a pecha de condenado, que eles cumpriram o pena e ninguém dá trabalho para eles, ou eles vêm lá com aquela tornozeleira no pé, a turma fica com medo. Então, na verdade, o que precisa? Precisa o nosso governo federal dar verbas, abrir mais cadeias, que dê possibilidade para eles mudarem de regime, dê possibilidade de eles trabalhar, dê possibilidade de eles estudarem, dê condições para eles mudarem. O sistema prisional brasileiro é um dos temas da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Márcio Santiago nasceu em 1979 no município de Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata Mineira. É casado e pai de 2 filhas. É agente de segurança prisional concursado. Exerceu atividades na penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires e na Central Integrada de Escolta do Sistema Prisional em Juiz de Fora. Márcio Santiago é missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus e é sobrinho do apóstolo Valdemiro Santiago de Oliveira. Foi eleito em 2014 deputado estadual nas Minas Gerais com 76.551 votos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você pode fazer a sua pergunta, encaminhar a sua pergunta ao nosso convidado. Basta você acessar o nosso site, Facebook ou WhatsApp. Lá você tem a relação dos convidados. Você pode mandar via WhatsApp a sua pergunta e, se der tempo ainda, nós vamos passar diretamente ao convidado durante a gravação do programa. Se não der tempo, a assessoria do convidado certamente responderá a você. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o deputado estadual pelo PTB de Minas Gerais, Márcio Santiago. Márcio, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui, Márcio. É um companheiro nosso aqui de longa data, missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus e que agora começa essa carreira política. É uma parte da obra que se desenvolve através da carreira política também. Márcio, conta um pouquinho para a gente. Como é que surgiu a política na sua vida? Como é que surgiu a ideia de ser político? Como é o trabalho do político? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, nesse programa de grande audiência. E há 3 anos atrás nós fomos convidados, eu fui convidado a me candidatar na minha cidade, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Você é de Juiz de Fora? Juiz de Fora. Candidatar a vereador, pelo PSC. E nós disputamos ali a eleição de 2012, obtendo 2.351 votos, disputando a vereança lá em Juiz de Fora. Naquela oportunidade eu fiquei na 3ª suplência pelo PSC, o partido elegeu 2 vereadores e eu fiquei na 3ª suplência, não sendo possível ali a minha eleição. E passaram-se 2 anos, sendo essa a primeira experiência, até então não tinha tido nenhum contato, mesmo com o meio político, não tinha, vamos dizer assim, arriscado me candidatar, e houve ali um convite para que nós disputássemos as eleições de 2014, sabendo ali da necessidade, das dificuldades que nós enfrentávamos, e eu já vinha de uma carreira de 5 anos no sistema prisional, conhecendo de perto as dificuldades dos agentes penitenciários, superlotação, a criminalidade aumentando, o consumo de drogas. Eu sempre tive no meu coração poder fazer alguma coisa, algo mais
nós sempre militávamos ali na área social, mas eu via a política como uma oportunidade de mudança, né? De trabalharmos mesmo em função de mudanças de lei. É isso que o deputado, o vereador faz, né? Ele fiscaliza e ele propõe leis que possam beneficiar a população. E aquilo estava no meu coração, sendo mineiro, né? Eu tenho 36 anos, mineiro tendo nascido no estado de Minas Gerais, nascido em Juiz de Fora, e tendo a oportunidade de fazer alguma coisa pelo estado de Minas Gerais, através de áreas pontuais, aquilo inflamava o meu coração. E ali nós fizemos um trabalho muito grande, né? Percorremos o estado de Minas Gerais. Eu obtive voto em 832 municípios. Como tem município em Minas Gerais, hein? Meu Deus do céu. Quantos são? São 853. 850. Ainda é o estado com o maior número de municípios do Brasil? Maior número. São bem próximos, né? Os municípios, e são 12 mesorregiões, e eu percorri desde lá Jequitinhonha até o Triângulo Mineiro, percorrendo quase 300 cidades, conhecendo mesmo as dificuldades de cada um, as peculiaridades da região, algumas regiões mais ricas, como o sul de Minas, né, que tem a plantação do café, do leite, e conhecendo também o Jequitinhonha, né? Região mais pobre. Pobre de Minas, uma dificuldade muito grande, e sendo recebido com muito carinho, né? Eu sou sobrinho, né, do apóstolo Valdemiro Santiago, e quando nós chegávamos nos lugares, dizia: o sobrinho do apóstolo está vindo aí, esse carinho grande que o povo tem por ele recaía sobre nós, e éramos muito bem recebidos, né? E eu brinco com a turma que eu comecei a campanha pesando 110 quilos, terminei pesando 125. Porque tem que parar, tomar um cafezinho, um bolinho, um pão de queijo, né? Mais de Minas, pão né? de queijo, cafezinho, broa, angu, mas foi uma bênção. Foi uma bênção porque aquela oportunidade não é uma campanha rica, né? Onde você gasta aí cifras milionárias para fazer uma campanha, mas é a campanha do aperto de mão, do abraço, né? De você olhar no contato olho, com o povo, direto com o povo. E é isso que eu gosto, sabe? E percorrendo essas regiões todas, nós obtivemos aí 76.551. Então eu fiquei na 25ª colocação dentre os deputados eleitos pela Assembleia Legislativa, e isso foi muito bom, e a gente vê esse reconhecimento através da vida do apóstolo, do trabalho que ele tem feito, não só em Minas Gerais, mas no Brasil todo, e esse reconhecimento vem, né, para os candidatos apoiados por ele, ou pela igreja, ou representantes do segmento evangélico. Márcio, você falou de um tema aí que é praticamente uma unanimidade nacional, que é o sistema penitenciário brasileiro. Eu já entrevistei deputados, senadores, ministros do STJ, e a opinião é unânime. Do jeito que está, não dá mais para continuar. É um sistema caro, é um sistema ineficiente, com superlotação, que não agrada a ninguém, nem quem trabalha, nem ao preso. Para o Estado é caro. Você tem experiência nessa área. Qual a sua visão? Quais os seus projetos para a gente tentar, não diria resolver, mas minimizar esse caos penitenciário no Brasil? Eu penso que precisa haver humanização, né? A palavra humanização ela tem que ser levada para dentro do sistema prisional. E quando você fala de humanização, é no trato dos agentes penitenciários, da direção com os presos, dos familiares, porque conhecendo de perto, a gente vê que falta muita coisa. A superlotação isso é chover no molhado, né? Isso no país todo, não só em Minas Gerais, mas São Brasil Paulo, inteiro, Brasil Maranhão, inteiro. A gente está vendo aí o complexo de Pedrinhas, esse caos, rebeliões e motins, um atrás do outro, mas nós precisamos humanizar o sistema prisional. Hoje nós temos em Minas Gerais aproximadamente 66 mil presos para 30 mil vagas. Mais do dobro. Não há como se falar em ressocialização, onde você coloca um indivíduo numa cela onde ele permite ali que se coloque 3 ou 4 presos, e nessa cela 30, 40, 50 presos. Não tem condições, né? O CERESP, o Centro de Remanejamento, que é o que recebe o preso, que é a porta de entrada do sistema prisional, é um caos total. O preso fica ali esperando em regime provisório, né? Esperando ser condenado para ser remanejado para as penitenciárias, né? Ou para as APACs, ou para penitenciárias, ou regime fechado, propriamente dito.
e esperando essa vaga, mas isso não acontece. Os julgamentos eles são colocados na pauta com uma demora muito grande, né? Esse é outro caos que a morosidade da justiça morosidade, também, né? dificuldade muito grande. Então, a nossa proposta, isso nós estamos trabalhando junto ao governo e mostrando que o preso precisa trabalhar. Essa ociosidade do preso, do sentenciado numa cela, isso só gera o quê? Revolta, né? Às vezes no trato do agente penitenciário com o preso, essa reciprocidade de maldades de um para o outro e essa cabeça vazia. Exato, a cabeça vazia. Tem um ditado, né, que a gente conhece há muito tempo, né, na roça, nós falávamos muito isso, cabeça vazia é a oficina do diabo. Exatamente. Não é verdade? Então o preso precisa produzir, né? E a nossa lei de execução penal, ela nos permite isso, que você dê o trabalho para o preso e se ele trabalhar 3 dias, ele vai ter remido da sua pena 1 dia. Então isso é uma motivação. Você está dando uma motivação para o indivíduo ele ter uma condição, para ele ter um norte, um horizonte, para que ele tenha uma condição de ter essa pena dele remida, né? E ele saia desse convívio, porque tem muitos ali que querem uma oportunidade, muitos querem uma chance. Eu dizia para você, conversava com o senhor aqui, nós estivemos aqui no Fórum de Santana, eu e mais um deputado da comissão, eu faço parte hoje, sou vice-presidente da Comissão Antidrogas em Minas Gerais, é a comissão de combate ao crack e às outras drogas. Então nós tivemos fizemos uma visita aqui no Fórum de Santana, foi uma visita muito boa, muito bacana, onde a justiça aqui implantou a justiça terapêutica, onde os jovens que cometeram o primeiro crime, né, esses jovens que estão entrando na maioridade, 18, 19 anos, cometem o primeiro crime, talvez por consumo de drogas ou de bebida, né, atropelamento, ou pequenos furtos, ele tem a condição de se moldar, de se adaptar a uma casa de terapia, né, a uma convivência mais tranquila, para que ele possa, nesse primeiro momento, não ser jogado numa penitenciária. Esse é um grande problema, né, deputado? Muito grande. Às vezes é um crime de menor importância e ele é colocado praticamente o dia inteiro sem fazer nada, com pessoas de alta periculosidade, que não vai tirar coisa boa dessas pessoas, não vai tirar ensinamento bom, muito pelo contrário. O que vai acontecer, se ele não se cuidar, ele vai entrar tendo cometido um pequeno crime e vai sair de lá com todo a escola, né, preparada para quando ele sair, preparar aí sim um grande assalto, uma coisa desse tipo. Verdade, porque aquilo ali se torna uma universidade, uma escola do crime, né? Então esses crimes de menor potencial ofensivo, eles são encaminhados para uma comunidade terapêutica, onde ali eles possam se tratar, sendo acompanhados pela justiça e que possa ter esse feedback, a promotoria acompanhando, né? Acompanhando e que esse jovem, se ele quiser realmente essa oportunidade de uma segunda chance. Mas ele ficaria isolado, o processo seria ele ficaria em um processo de detenção. Com certeza. Cumpriria ali a sua pena, ele só não teria, ele teria a laboterapia. Isso. E também não ficaria junto com criminosos de alta periculosidade, seria isso? É isso. E aqui nessa oportunidade nós tivemos ali quase 80 jovens. Olha só, são 80 jovens a menos, né? Talvez não os 80 ali, eles tenham essa condição essa condição de sair do crime nesse primeiro momento, mas essa oportunidade sendo dada já é uma situação mais tranquila, né? Porque o cara está ali, cometeu o crime, pensando às vezes no uso da droga, né? Pelo uso da droga, tendo consumido ali uma bebida ou uma droga, um crack, a maconha, a cocaína. E aí quando ele acabou o efeito da droga, o cara disse, poxa, você não precisava ter feito isso. A porta de entrada, o cara é jogado ali naquela penitenciária, naquele presídio, e talvez dali ele não saia nunca mais. Haja vista as nossas experiências, né? Eu, quando convivia, ainda convivo, com vários sentenciados, a gente conversando com cada um deles, e eu falava de Jesus para cada um deles, e aqui fora, quando nós encontrávamos, e aí, rapaz, que bênção, o senhor falou para mim de Jesus lá, e eu hoje estou aqui fora, estou liberto, a minha família, recuperei a minha família, me recebeu de braços abertos, não quero mais ter esse convívio com crime, quero ser um cidadão de bem. E às vezes o cidadão ele quer ter essa oportunidade. E tem uma outra situação
talvez eu considere ainda mais grave, porque ele vem para reinserção à sociedade e não tem a maioria deles, nenhuma oportunidade. Não, aí realmente a porta se fecha. A verdade é essa, porque quando a pessoa vai procurar um emprego, via de regra, as empresas puxam os antecedentes da pessoa. Aí, bom, isso aqui já foi condenado, teve envolvimento com droga, ninguém vai a fundo saber realmente o que aconteceu. Mas na maioria dos casos, a pessoa já breca ali, né? É verdade, é verdade. E na maioria das vezes, o rapaz ele quer uma situação de um encaminhamento, me encaminha, e hoje nós temos lá funcionando muito bem, apesar de ser em pouquíssimos números, a PACS, né? Que é aquela casa de acolhimento, que está no finalzinho da pena. O indivíduo ele sai das penitenciárias e vem para as APACs e começa ali um convívio com a sociedade de uma forma mais tranquila, porque o que nós precisamos realmente é o que eu dizia. Quando atuava mais profissionalmente dentro das unidades prisionais, eu, apesar de estar lá dentro, eu não estou ali para julgar, estou ali para manter sob custódia, né? Eu, como cristão, mas muita gente tem esse pensamento, o bandido bom é bandido morto, mas nós somos seguidores de Cristo. A palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Cristo. E se nós formos imitadores de Cristo, Jesus ele morreu entre dois, um homicida e um ladrão, né? E ele disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E também a lei, né? Porque a lei prevê, lógico, a Bíblia está acima de qualquer lei, mas a lei prevê que a pena seja cumprida com dignidade para o preso. E quando se fala, sabe o que eu acho gozado, deputado? Quando as pessoas falam, não, eu não estou nem aí, tem que jogar lá, deixa eles se morrerem, se matarem. Mas quando você superlota um presídio, sabe quem é que corre risco? É a sociedade, porque tem motim, tem rebelião, tem fuga. Às vezes matam os agentes, às vezes saem, cometem assalto. Por quê? Porque o sistema prisional, quando você incha, ele passa a ser ineficaz para a própria sociedade, não só para o preso. Verdade. É uma violência contra a sociedade. Com certeza. E não é esse o objetivo. A lei, a aplicação da lei é para que ele seja reinserido aqui no nosso convívio, né? Se for para ser um depósito de gente, igual há um tempo atrás, nós vimos, não sei se você acompanhou, no Espírito Santo. Sim. Presos amontoados em containers, em situações subhumanas, né? E tem condições. Hoje o sistema prisional do Espírito Santo, hoje ele tem uma guinada, né? Fizeram a toque de caixa, construções de novos presídios, penitenciárias, novas vagas, e graças a Deus aquilo ali, né, foi questão até para a ONU, né, Nações Unidas, da OMS. Então, nós precisamos olhar com atenção. Então, é essa possibilidade que o mandato nos permite, né, de olhar com atenção para o sistema prisional, para os agentes penitenciários. Hoje é a segunda profissão mais estressante do mundo, né, e não há um acompanhamento médico, psicológico, né, uma coisa mais restrita para acompanhar a saúde do agente penitenciário mesmo. Porque o cara está ali, tem unidades lá com 2.000 presos. Ele está num barril de pólvora o dia inteiro. 20 agentes penitenciários, né? Não há ninguém olhando essa situação, o estresse do dia a dia. Eu acompanhava de perto vários casos de agentes penitenciários suicidando, né? Morrendo muito cedo, a faixa etária de 40, 45 anos, porque não há esse cuidado, né? Então, quando a gente fala de humanização do sistema prisional, isso passa por essas etapas, né? As visitas, os visitantes que chegam na unidade prisional e às vezes passam por humilhação na revista, constrangimento, o tratamento dos agentes com os visitantes, dos presos com os agentes, da direção com os agentes. Então é um ciclo, né? São várias etapas que precisam passar por melhorias para que a gente consiga atingir essa humanização do sistema prisional. E acontece nos dois extremos, né? O senhor citou bem aqui, às vezes um parente é humilhado ali, numa revista, etc., é constrangido por um agente penitenciário. Mas também tem outro lado. Como é que entra celular, como é que entra droga, como é que entra aquele monte de coisa dentro do presídio? Também. Mas a gente não pode cair né, na mesmice, né? A segurança da unidade prisional precisa ser melhorada,
né? Mas a maioria, hoje quase 70% dos celulares, de armas, de droga que entram na unidade prisional, entram pelos visitantes, né? Outras entram pelos agentes penitenciários, outra parte entram por aqueles que saem pela saída temporária, pelo indulto, e voltam com drogas e com armas, né? E há essa questão. O senhor é a favor dessa saída temporária? Sou. Isso faz parte da ressocialização. Mas só existe no Brasil, né? É verdade, é verdade. Mas se nós olharmos as estatísticas, não são favoráveis, né? Nós temos visto aí que os que saem, a maioria deles não voltam, cometem crimes, né? E a gente vê que não é funcional essas saídas. Mas isso é uma forma de motivar, é uma premiação para o indivíduo que tem um bom comportamento na unidade prisional, né? Mas isso precisa ser acompanhado de perto. Hoje, em Minas Gerais, foi implantada aquelas tornozeleiras eletrônicas. O senhor acha uma boa alternativa? Muito bom. É utilizado em muitos países, né? Em Minas Gerais, todos os presos que saem, pelo menos a maioria deles, que saem de saída temporária, de indulto, tem a tornozeleira, eles são monitorados, aonde quer que eles estejam, são monitorados eletronicamente, né? Então o índice de evasão, de fuga, diminui muito. É muito grande. E privatização dos presídios, o senhor é a favor ou contra? Muitos são favoráveis, que eles falam, olha, aquela história, né, do G é um sistema que custa muito caro e ineficaz, não tem como piorar. Se privatizar, a tendência é melhorar. O que o senhor acha? A PPP, hoje nós temos lá em Minas Gerais 3 unidades, né, de penitenciária que fazem parte lá do serviço privado, né, mesclado, né? Como funciona a PPP? A guarda externa e escolta de sentenciados, né, em logradouros, para fórum, hospitais, é feito pelos agentes efetivos pelo Estado. E a guarda interna é feito pela empresa que ganhou a licitação para tocar o projeto lá. Olha, tem sido, pelo que nós acompanhamos, tem funcionado. Cada unidade lá tem 3.000 vagas, né? Com custo, dizem que é alto, muito alto, mas ele tem sido efetivo, tem sido eficaz lá em Minas Gerais. Então, eu não sei até que ponto, né, eles pararam de construir essas unidades lá em Minas Gerais. Então, eles estão, pelo menos o governo, porque o governo que chegou agora lá é um governo petista, né, assumiu no lugar do PSDB. Então, eles estão estudando essas possibilidades, mas eu penso que é uma oportunidade de melhora, né? Eu conheci de perto, se você pegar um modelo de uma PPP e um modelo de uma unidade tradicional, vai ver a disparidade, né? Até de oportunidade de emprego, né? de tratamento, de conservação, de trabalho. Então, é um modelo a ser copiado, com algumas melhorias a serem feitas, mas eu penso que é uma oportunidade de melhorar esse sistema prisional em Minas Gerais, que hoje nós vemos que é caótico. O senhor tem uma atuação também marcante no combate às drogas. E é lógico, falar de sistema penitenciário e isolar isso da droga é muito difícil, porque, via de regra, está associado uma coisa a outra. Muito se fala da liberação da maconha, de outras drogas, mas o que a gente nota é que isso, estatística, né? A grande maioria começa pela maconha. A maconha é conhecida como uma droga maçaneta, né? Que abre porta para drogas mais pesadas. Qual é o entendimento do senhor? Olha, eu viajo muito e hoje cada canto de Minas Gerais que você chega, zona rural, onde quer que você for, já chegou. E hoje não é maconha, não é cocaína, hoje é o crack. Né, que é uma droga que está devastando o país. Devastando, acabando com as famílias. Inclusive, nós trouxemos aqui um especialista na área, ele falou que já deve ser tratado no Brasil a nível de epidemia e que se não fizer coisas eficazes em 1, 2 anos, vai virar uma pandemia dentro do Brasil o consumo do crack. Que, inclusive, eu não sabia, superou os Estados Unidos. Hoje, no Brasil, se consome mais crack que nos Estados Unidos. Eu participei, inclusive, de uma palestra e o palestrante, realmente ele disse sobre isso. E nós temos visto isso. Né? Onde quer que nós vamos, nós vemos isso acontecer de perto, né? E nós que atuamos, eu atuo muito em função da família, né? Pela ideologia cristã, princípios familiares cristãos,
defendendo mesmo a família brasileira, mineira, é um caos. E isso tudo, a família toda estruturada, nós acompanhamos de perto, uma família toda estruturada, e o consumo de crack, de droga, começa com um jovem de 12, 13, 14 anos, e questão de 2 a 3 anos, isso consegue destruir a família, a ponto de pai matar mãe, mãe matar filha, e isso vira um caos dentro de casa. E nós estamos promovendo inúmeras audiências públicas pela nossa Comissão Antidrogas de Minas Gerais e ouvindo, né? E ouvindo de cada um o que tem acontecido. E lá em Minas Gerais nós temos inúmeras casas, de comunidades terapêuticas que têm feito excelentes trabalhos, né? Excelentes trabalhos paralelos, um trabalho espiritual e um trabalho com o corpo técnico, com médicos, profissionais capacitados, sejam psiquiatras, psicólogos, pastores, cuidando. Mas nós vemos que tem sido muito aquém do número de viciados que nos procuram para que isso seja, para que seja atendido em cada uma nas suas peculiaridades. Inclusive, o governo de Minas Gerais, nós temos um projeto específico, que é o cartão Aliança pela Vida. Não sei se o senhor conhece, já ouviu falar. Ainda não conheço. É um cartão, muitos que não concordam, né, que taxaram até de forma pejorativa de bolsa crack. Não é isso, né? O indivíduo está usando droga, a mãe não tem condição, porque quando ela procura uma comunidade terapêutica, ela não tem condição de pagar, né? A droga já chegou no seu lar, já devastou. Não, já devastou, acabou com tudo. Total. Então o governo ele dá uma contribuição, um cartão para essa família, para que ela interne o filho, né? E o filho seja um interno, cuidado para a comunidade terapêutica, cadastrada segundo os requisitos, né? do governo do Estado. E essa bolsa é passada para esse jovem para que ele custeie ali seu tratamento durante 6 meses. Então tem sido muito bom, nós temos ouvido vários relatos de jovens que têm nos procurado e têm falado que o programa, que o projeto tem sido uma bênção, né? Há que olhar de muito perto, porque há questões também que precisam ser olhadas, né? Lógico, tem que se fiscalizar, mas a iniciativa é válida. Muito boa, é um projeto muito interessante. E ali na Assembleia Legislativa nós temos cuidado muito disso, né? Desse trabalho próximo, né? Dessa conscientização. Como o senhor disse, está muito perto de se tornar uma pandemia. A epidemia já virou e está muito próximo de virar uma pandemia aqui no Brasil. Se nós não olharmos com muito carinho, com atenção, e hoje o trabalho que as igrejas evangélicas têm feito no estado de Minas Gerais ou no Brasil, né? Haja vista aí inúmeros milagres. Não, de suma importância. De testemunhos, relatos de pessoas que consumiam drogas, que hoje foram libertas. E hoje, como o apóstolo diz, o apóstolo Valdemiro diz, a igreja evangélica hoje é um trabalho social fantástico, né, que ajuda muito. Incalculável. Não dá para se imaginar em termos de valores. Né? É um trabalho muito bom que a igreja faz em parceria, ajudando o poder público. Exatamente. Né? E conversando com o secretário, nós cobrávamos essa participação maior, né, do poder público junto às igrejas evangélicas. Falou, mas nós fazemos o que podemos, mas aonde você vai, nós, poder público, nós, Estado, não conseguimos ir, né? Que é o trabalho pela fé, o trabalho espiritual, e nós cremos nisso. Né? E a pessoa mesmo desesperada procura a igreja, a família, o jovem, e lá é lógico que o trabalho espiritual é feito e com muito mais resultado do que clínicas especializadas que custam uma fortuna que, infelizmente, não conseguem o resultado. Deputado, infelizmente nosso tempo aqui já está acabando. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui por ter participado do nosso programa e colocar à sua disposição algum recado que o senhor queira passar para o nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui, poder falar um pouquinho do nosso trabalho, apesar de ser curta essa carreira política, né, um mandato de apenas 8 meses, né, mas tem sido um aprendizado muito grande, uma oportunidade de fazer algo por esse povo mineiro tão abençoado, povo que nós amamos tanto. E nós estamos ali na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, à disposição de cada um, né, do nosso povo mineiro, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um, né, que possamos ali ter, nesses próximos 3 anos, trabalhos abençoados,
que possam realmente enriquecer a nossa Minas Gerais e que possam servir de modelo aí para o nosso Brasil. Deus abençoe. Muito obrigado, deputado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Amém. Um abraço. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.